Você olharia para esse planeta aqui, Gabi? O que que você faria olhando para esse planeta, querendo ajudar ele, vendo todo mundo se corromper aqui embaixo e guerra e negatividade? O que tinha no coração da pessoa era só uma ideia do: eu tenho alguma coisa para fazer aqui na Terra. Eu tenho alguma coisa para fazer aqui. Sabe aquela sensação que você tem algo para fazer? Se foi porque o pessoal para de se desacreditar de si, começa a desacreditar de si. E Tá. acaba que colocando somente como se tivesse mais autoridade, se a coisa fosse canalizada em vez de criada por si. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei da onde você está assistindo esse programa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que são sementes estelares? Aliás, será que você é uma semente estelar? Bom, eu sou a Gabi Rias e esse é o Arcana, o seu canal da Quinta Dimensão, e eu trouxe uma pessoa muito querida, que é o Ale Luz, que vai responder essa pergunta para a gente. Ale, super bem-vindo no Arcana, muito obrigada que você aceitou esse convite. Eu queria que você contasse um pouco de você e como é que você chegou nesse seu trabalho maravilhoso, o que são as sementes estelares, o que que é essa quinta dimensão. Conta um pouco sobre esse seu projeto. Gente, antes de mais nada, eu e a Lê ficamos quase meia hora batendo um papo aqui, que depois a Foi gente vai muito ter que bom. fazer mais sobre, né? Muito bom. Mas fale, querido. Então, a honra é minha de ser convidado por esse projeto. Tenho certeza que vai trazer muita transformação e trazer muita consciência também na vida de todo mundo. Então, gratidão por ter me convidado e gratidão por esse projeto também, tá vindo aqui para a Terra. Então, a minha história, né? Eu gosto de falar que a minha história, ela é muito parecida com 99% da população brasileira. Eu gosto de Uhum, trazer dessa forma, porque quando a gente fala de espiritualidade e encontramos pessoas que estão, de certa forma, à frente de algum movimento, que estão ali colocando a cara, né? A gente acha que aquela pessoa é super espiritual, assim, é super médium, é um super, sabe, tudo, que vê a nave pousando na casa e tal. E isso faz com que as pessoas acabem que se colocando numa posição de comparação e falar, mas eu não sou igual, então eu não posso ser espiritual também. uhum, Então a minha história, ela é igual a 99% dos brasileiros, porque eu tive uma infância totalmente conectado espiritualmente, uhum, totalmente conectado, onde a mediunidade já estava dando sinais ali, já tinha contato com os mentores, e eu tinha uma confiança em saber o que que era. Eu não ficava coisa da minha cabeça, nem nada. O problema é que quando eu compartilhava com alguns familiares, eles acabavam que não acreditando, ou falando que era coisa da minha cabeça, ou que era imaginação, né? Até o momento que a minha mãe me levou em um padre para fazer como se fosse um mini exorcismo ali, para rezar na minha cabeça, para tirar o que que tinha. Mas na verdade não tinha nada, né? Tipo, não tinha absolutamente nada para tirar, porque tudo aquilo ali era uma manifestação da minha espiritualidade. Porém, fui caminhando ali com esses movimentos e aprendi a guardar para minhas informações, então já não compartilhava com as pessoas ao meu redor sobre aquilo que estava vindo para mim. E abrindo parênteses aqui, eu sei que isso aconteceu na vida de muitos que estão nos ouvindo agora, de ter um contato na espiritualidade quando mais novo, mas de certa forma a família ou algum amigo acabar que desaprovando, né? E fazendo você parar de acreditar que a espiritualidade ela pode falar com você. E até hoje você uhum. deve ter alguns bloqueios por conta disso. Com isso, eu Total. fui trilhando ali a minha caminhada tranquilamente e a minha família começou a passar por muita dificuldade financeira. 99% dos brasileiros. Muita dificuldade financeira, né? E eu comecei a ter que trabalhar muito cedo para poder levar algum tipo de renda para casa. Comecei trabalhando numa lan house e comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar e me focar mais na questão de preocupação familiar do que da espiritualidade, daquilo que estava se apresentando para mim, dos estudos que eu já estava fazendo. Então eu fui parando cada vez mais de colocar minha atenção no pote
da espiritualidade para colocar no pote ali da questão financeira para poder ajudar a família. Porque a partir Uhum. daquele trabalho, eu fui conseguindo outras vagas, né, e também comecei faculdade. Fiz a faculdade, depois da faculdade fui conseguindo cada vez melhores empregos, melhores empregos, melhores empregos. Cheguei numa multinacional de petróleo, trabalhei por Olha. muito tempo lá. E assim, nessa do petróleo, foi o suprassumo na questão de carreira, né? Uhum. Porque eu tava lá, tava conseguindo ajudar minha família, né? Tinha comprado um carro usado pro meu pai, mas tinha comprado um carro usado para ele. Tava super feliz, sendo aquele filho que doa, Deu né, que está certo, ali né? ajudando materialmente, que serve os pais e tudo mais. Assim, eu tava com cento e poucos quilos, tava com o fígado em esteatose hepática, só de gordura, Nossa. de tanta emoção reprimida, de tanta raiva, porque era muita loucura trabalhar naquele local, que eu trabalhava praticamente 12 horas por dia, trabalhava de madrugada também, como era petróleo. A gente tinha uns horários muito, muito loucos. Tava quase infartando e já tinha sonhado muitas vezes trabalhando lá que eu andava e morria assim, caía de duro no escritório, morto. Então são os sinais que vão vindo pra gente, né? E até o momento que tava já chegando numa certa promoção pra mim, aí eu fui andar de patins, né? De Fui andar de patins. patins, nunca tinha tido patins na minha vida. Maravilhoso. E teve um mês que sobrou um dinheirinho que eu não tinha mandado todo lá pra casa, né? Aí eu falei, vou comprar um patins, vou comprar um presente para mim também, né? Trazer isso para mim. Beleza. Fui lá, comprei o patins, aí eu cheguei, comprei no sábado, eu fui na sexta, sei que no outro dia eu fui no parque andar. Não, nunca tinha andado de patins, não sabia como é que era, mas na minha cabeça eu sabia andar. Na minha cabeça eu tinha certeza que eu sabia andar, mas eu nunca tinha tocado em um patins. Eu dei duas voltas, aí eu bati o meu braço no chão e deslocou o braço. Aí tinha um Nossa. rapaz lá comigo e ele puxou para poder ajustar. Mas quando ele puxa, ele fala, move. Aí eu senti algo pegando no cotovelo aqui. Aí eu cheguei lá no hospital. O médico falou que eu tinha quebrado uma pecinha aqui no cotovelo que eu precisava fazer uma cirurgia. E era uma cirurgia muito delicada, muito complicada, porque era uma pecinha bem pequena. Ia ter que colocar uns pinozinhos também para poder ajustar. A única coisa que eu perguntei para ele foi quando eu posso voltar a trabalhar. A minha preocupação era o trabalho. Não era nem minha saúde física, não era nem meu braço, nem como é que eu tava. Era Para o mim podia fora, amputar né? meu braço. Para mim podia amputar meu braço, mas deixa eu ir trabalhar no outro dia. Gente, Aí ele fala, tipo, você vai ter que passar 3 a 4 meses em casa. Aí meu mundo desabou, desmoronou. né, Ale? Quando pega no físico, tem a ver com o assunto que a gente estava falando, né? Quando pega no físico, quando pega na terceira dimensão, é um opa. Na verdade, a espiritualidade, escutando a sua história, não sei se vocês concordam, aliás, fiquem espertos nessa ficha que caiu aqui, só fazendo um parênteses. Na verdade, quando você fala assim, né? Porque eu estava desconectado da espiritualidade, o seu 3D estava. Exato. Mas a quinta dimensão estava trabalhando a seu favor, te dando dinheiro e Uhum. recurso para você ter autoconhecimento, para chegar nesse ponto que provavelmente foi onde começou a você a despertar e o ponto de virada, né? Exatamente. E a minha preocupação não era nem assim ficar em casa, não era nem meu braço, porque eu comecei a fazer fisioterapia também, não era nem isso. Era voltar para o trabalho. Eu queria voltar a todo custo para o trabalho porque o medo de ser demitido, né? Quando a Gente, gente trabalha ali na 3D, a gente fica com esse medo e como eu estava provendo lá em casa, eu fiquei uhum. tipo, caramba, E eu acabei agora? que entrando numa posição de pai, de mãe, sabe? Acabei que mudando ali meu papel. Uhum. E naquele momento, quando eu soube que eu teria que ficar, fiz a cirurgia, que eu carrego hoje ela aqui comigo. Graças a Deus, porque foi ela que te despertou, provavelmente, né? Exato. O pessoal fala, passa um negócio aí pra sair. Eu falo, não, vou passar não. Não, Deixa ela aqui. É bonita, eu gosto dela. coloca eu E, sou. exato, exato. E com isso, Gabi, o que que acontece? O primeiro mês eu fiquei super revoltado com a Uhum. espiritualidade, Uhum. porque como é que podia? Eu, a vitimização.
eu estava trabalhando, estava me doando, estava fazendo tudo certinho, como é que pode acontecer comigo uma coisa assim? Segundo mês, mesmo o mesmo revoltado de sempre também. Aí já no terceiro mês, caiu uma ficha, tipo, quem eu sou? Porque parecia que quem eu estava sendo estava diferente de quem eu era na infância. E eu Uhum, comecei a lembrar da minha infância, de quem eu era na infância. E eu vi a desconexão que estava tendo, parecia um abismo, assim, da minha uhum, infância e de quem eu estava agora. Aí eu falei, uhum, não, vou voltar lá atrás para fazer o que eu fazia, para fazer essa ponte, já que eu estou com muito tempo. uhum, Voltei a estudar, voltei a trazer as coisas para mim e comecei a fazer algumas meditações em algumas pessoas, né, que elas gostavam da minha voz, fala, Lê, faz uma meditação para que eu possa dormir, ficar tranquilo. Aí eu fazendo a meditação na pessoa, para ela ficar tranquila, ia lá ela acessando uma vida passada na minha meditação, Nossa. ou acessava um ser estelar e começava a me falar, tô vendo um ser que é assim, assim, assado, ou tô acessando uma vida passada que é dessa forma. Aí eu comecei a ter confiança. Eu não parei, Uhum, eu segui. E foi indo, foi abrindo cada vez mais, até um ponto que eles começaram a se apresentar dentro das sessões para mim, para falar qual realmente era o meu objetivo, o que que eu estava fazendo, o que que precisava fazer. E depois, quando eu voltei para o trabalho, só voltei lá para pegar o aviso prévio, para dar o aviso prévio, né? Porque eu pedi demissão para poder seguir naquilo que realmente deveria seguir, entendeu? E aqui eu abro um outro parênteses gigante. Quando eu entro aqui de cabeça na espiritualidade depois desses meses e descubro a minha missão, eu descobri que era ser quem eu estou sendo hoje. Porque quando a uhum, gente entra na espiritualidade, a gente acha que deve ser terapeuta, já virar uhum, terapeuta. E não, depende do que você veio fazer, depende do que sua alma está chamando ali, da tua essência está chamando. A minha me chamou para isso. Mas se você tiver realizado onde você está, ó, fazendo e ajudando as pessoas ali onde você está, tá tudo bem também. Mas a minha missão foi exatamente para trabalhar com terapia, para ensinar. E eu fui estudando, né? Então, os posts que você vê lá no Instagram, quem são os arcturianos? São tudo voltados ali das sessões que eu tive, uhum. fui catalogando, entendeu? A partir Interessante. desses contatos. E E Ale, assim, estou aqui hoje. eu queria te fazer uma pergunta, porque você trouxe agora um- uma questão muito importante, que parece ser clichê, mas talvez, Uhum, né, eu acho que nada é por acaso, você falou a palavra espiritualidade, né? Parece clichê te fazer essa pergunta do que é espiritualidade, mas eu acho que é extremamente importante isso, porque eu até gosto de dar o exemplo, né, que nós somos como se fosse o celular. Então, o celular tem, né, o celular tem um corpo, assim como nós temos, o celular tem uma nuvem, tem um chip que é como se fosse a nossa alma. O celular tem um Wi-Fi, essa transmissão que a gente uhum, pode vai se conectar com o espírito, o corpo, mente, espírito. Então a gente tem esse mínimo entendimento. Só que eu percebo, também trabalhando como terapeuta, que as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é espiritualidade. Então acaba entrando nesse lugar da espiritualidade, tem uma pegada da religião, ou espiritualidade, você tem que parar tudo o que você está fazendo, passar por um processão para se abrir, ou se eu estou conectado com a espiritualidade, eu tenho que ser terapeuta, eu tenho que ser curador, e é isso, assim, não necessariamente a gente tem que passar por esses processões, porque eu percebo que tem uma dinâmica com isso. Então, antes de você falar sobre o tema das sementes estelares, que é extremamente importante, na sua visão, o que que é a espiritualidade para você? Porque eu acho que isso pode clarear legal para as pessoas, até esse passo antes, sabe? O que que exato. você poderia dizer para as pessoas em relação a isso? Eu acho que é bem simples, na verdade, o conceito para mim, o que é espiritualidade. Para mim, espiritualidade é você ser o melhor a cada dia, só isso. Só isso, Só isso. perfeito. Você ser o melhor a cada dia. Não tá envolvido com falar com o mentor, canalizar alguma coisa, receber um código, receber uma técnica e trabalhar com terapia. Não, é só você ser o melhor a cada dia. A minha avó mesmo. A minha avó, ela é católica, apostólica, romana, e passa o dia lendo o texto, rezando o texto, lendo a Bíblia e tal. E ela é espiritual, porque Uhum, ela busca fazer o melhor a cada dia, né?
E uma Uhum. pessoa que pode ser ateia também, que não acredita em Uhum. nada, mas que ela está ali buscando realmente ser melhor, para mim é uma pessoa espiritualizada. Para Total. mim a espiritualidade e a matéria, elas não têm uma divisão, né? Como você falou, o celular ele trabalha a casca, mas dentro dele também está funcionando. É uma coisa unida ali. Os dois juntos Tá. estão trabalhando completamente, um complementando o outro. A casca acaba que ajudando para que aquela energia, aquele negócio entre nele e comece a trabalhar. Então não é uma coisa desconexa. Uma vida espiritual e uma vida material. Eu não tenho uma Uhum. vida material nem espiritual. Na verdade, é uma junção dos dois que você acaba que trazendo aqui para a Terra e sendo essa pessoa que pode ajudar as pessoas na fila de um banco. Se você é contador, você pode ajudar ali os seus clientes de uma melhor forma. Entendeu? É ser o melhor onde Sim. você está. Você está Para mim, presente, né? espiritualidade é isso. Porque você não acha assim, tem uma questão que eu fico, que eu percebo, né? Que assim, quantas pessoas, né, vão na missa todo domingo, estão lá cumprindo o protocolo, por exemplo, hein, gente, eu respeito tudo, eu só estou dando um exemplo fictício. Só que na vida real não tem coerência, né? Assim, diz que pratica algo, mas age de outra maneira. Né, ou Exato. então, ou mesmo uma pessoa que às vezes, é como você falou, né, um contador, o cara tá lá trabalhando todo dia com aquilo lá, mas dentro dele é uma pessoa meio amorosa, que dá um bom dia, que ajuda, né, que tá disponível, que dá um sorriso. Exato. Então, o que você está dizendo para as pessoas, e eu concordo com você, é que quando a gente trabalha no eixo do amor, da compaixão, né, do serviço, do estar conectado com o amor, né? Não o amor romântico, mas com essa vibração. Então você conecta a espiritualidade com esse estado, né? Exatamente. Para mim é isso ser espiritual. É ser Tá. como Jesus, sabe? Eu Uhum. eu não acredito que ser como Jesus está muito distante. Sim. É algo palpável, que dá pra gente tentar chegar lá a algumas vidas lá, entendeu? A gente consegue chegar. E a vida para chegar é essa, viu, gente? Já para comentar aqui, você tem que chegar nessa vida lá, nesse estado, que dá para chegar, sabe? Dá para você fazer o bem pro próximo, dá para que você seja uma pessoa leve, uma pessoa tranquila, uma pessoa que se importe com as coisas materiais, mas até um certo ponto também, entendeu? Como um veículo para que você possa expandir essa tua espiritualidade, não algo Uhum. como para te dominar. Então, para mim, ser espiritual é isso. É interessante isso do Jesus que você falou, né? Porque para mim o Jesus é o maior influencer do milênio. Até hoje a gente fala do cara. Não é Fala, verdade? cara. Porque ele, Verdade. gente, né, ele esse avatar, né, Jesus de Nazaré que se tornou Jesus o Cristo, né, essa frequência, a mensagem era uma só: ser amor, ponto, acabou. A energia crística, né, então assim, ele fala que o reino de Deus está dentro da gente, então quando você fala da Né? espiritualidade é nesse lugar de que está tudo dentro da gente, né, Exato. Porque o pessoal acha que a espiritualidade é você passar o dia todo lendo livro, assistindo meditando. podcast e tal, e tal. Não, cara, a espiritualidade ela ocorre para fora do seu quarto. Porque é Uhum. muito fácil você ser um ser espiritual da cama, onde você passa o dia na cama lendo espiritualidade, ouvindo mantra e tudo bem. Nossa, é maravilhoso ser um ser espiritual assim. E lá fora, como é que você é? Quando o Entendeu? Você motoboy lá corta tratando as você. pessoas. Exato. Como é que você é? Entendeu? Você é a mesma pessoa que você é quando você tá parado, ouvindo um mantra, tranquilo em casa, que coloca o incenso ali, fica tranquilo. Então, por isso que eu falei, vida material e vida espiritual precisa ser uma só. Precisa ser uma Sim, só quando escuta um mantra e quando tá ali reclamando da conta que não bateu no supermercado. perfeito. E Ale, Entendeu? e aí puxando no gancho da espiritualidade, você trabalha muito com essas frequências de quinta dimensão, dos seres estelares, dos Arcturos, das Pleiades, Sirianos e por aí vai. Né? E quando eu convidei você para vir aqui no canal para falar e a gente bater esse papo, uma das coisas que você me mencionou é vamos falar sobre as sementes estelares, porque tem uma conexão muito profunda com esse lugar da espiritualidade, né? Então, o que seriam essas sementes estelares? Quem são? Somos todos nós? São algumas pessoas? Que missão que tem? Porque uma das coisas que eu li, né, no seu material, que eu achei muito lindo,
É esse lugar que você diz que, a as sementes estelares, elas têm como missão e propósito uma evolução aqui. Então densifica para vivenciar essa terceira e quarta dimensão, para poder levar de volta essa experiência, aquele clichê novamente que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muitas pessoas me perguntam assim: "Ah, às vezes eu olho para as estrelas e sinto uma saudade de casa". Então eu queria entender um pouco isso, até porque pode ser que tenham pessoas que se conectem com isso, né. Perfeito, perfeito. O que que é uma semente estelar? Para a gente iniciar, é necessário que a gente possa entender um pouco lá atrás, no Tá. processo da Terra, né? Uhum, A gente precisa compreender que existem mundos habitados. uhum. Então, vamos colocar primeiro isso na cabeça, pessoas que estão aqui, não é somente a Terra que tem consciência e inteligência, existem vários outros planetas que vieram até mesmo antes da Terra, que estão nesse processo de evolução. Então, quando a Terra ela nem estava sonhando ser criada, já existiam os arcturianos, os pleiadianos, que são raças estelares, né, outros planetas, outras civilizações, que estavam ali no seu progresso. Se eu não me engano, o universo ele deve ter uns 15 ou 13 bilhões de anos, e a Terra foi criada há 3 bilhões de anos, então é uma diferença de 10 É bilhões de muita anos é, entre a criação do universo e a vida na Terra. Então, o que que aconteceu durante 10 bilhões de anos? O que que realmente houve? O que que foi? Essas outras civilizações ganhando tecnologia, se desenvolvendo e fazendo tudo isso. A gente com três já está assim, imagina daqui a alguns anos a mais, uns 7 anos, como é que a gente não vai estar, entendeu? total. Então, eles estão muito mais evoluídos, por quê? Porque eles estão há mais tempo, Sim. entendeu? Então, Uhum, pleiadianos, o pessoal fala os arcturianos. Ah, é porque eles já vivem em quinta dimensão, já têm um poder ali. Por quê? Porque eles estão muito há mais tempo. Então, faz total sentido eles terem mais tecnologia, mais total. espiritualidade, né? Serem melhores ali no seu processo, porque eles estão muito mais tempo aqui no universo. Uhum, E a Terra, na verdade, ela não foi criada junto com o todo ali. A Terra ela foi criada muito tempo depois. Ela foi criada para ser um jardim de experiências, algo que seria o encontro de várias linhagens aqui dentro do planeta e também onde a raça humana seria desenvolvida. Mas para evoluir de uma forma muito rápida também. Tipo, 3, 4 encarnação, tá pronto. Porque já viríamos com a questão da essência criadora, da cocriação dentro de nós na terceira dimensão, porque ela é só alcançada na quinta, né, dessas outras linhagens. Eles não tinham o aham, poder da cocriação logo na terceira, somente na quinta. Então, foram criados os humanos, mas quando os humanos são criados, acaba tendo muitos problemas, porque outras raças que estavam em processo de negatividade ainda, como os Anunnakis, alguns reptilianos, draconianos, que não estavam seguindo a luz, eles começaram a olhar para a Terra como se fosse um inimigo e começaram a adentrar aqui, uhum, começaram a trazer muitos problemas, né? E trouxeram também a Matrix. Que o que é Matrix para mim? Algumas pessoas acreditam que é um sistema de computador, é igual aquele filme Matrix, mas para mim a Matrix é um sistema de crenças, onde você pega ali do inconsciente coletivo, né, aquelas crenças que já existem dentro de você e ressoam, e elas se fortalecem, e você fica preso dentro de você mesmo, achando que precisa ter perfeito, aquela vidinha de rato, né, e tudo perfeito. mais. Então, para você se livrar da Matrix, é você ir quebrando as suas crenças, quebrando aquilo que está te prendendo mentalmente, para que você não reconheça esse ser espiritual que você é. E eles foram colocando isso, essas ideias, né? Tipo, ah, você não pode, você não deve fazer isso aqui é errado, isso aqui é o pecado, isso aqui você vai para o inferno, isso aqui é o mal, não sei o quê. E foram colocando e colocando e colocando, dividindo as pessoas em castas também. Ah, esse aqui é Uhum, melhor, esse aqui é pior, esse aqui é mais ou menos, esse aqui tem um trabalho mais importante, esse aqui vem, entendeu? Foram criando diferenciação, uhum, foram separando as pessoas porque assim eles conseguiam controlar de uma forma mais fácil, deixando todo mundo segmentado ali, né? Então, vendo tudo isso que estava acontecendo na Terra, a Terra é para ser um planeta bonito, bom,
onde a evolução passasse muito rápido, mas acabou se tornando ali um planeta de muita dualidade, onde existiam pessoas querendo a evolução dela, que trazer o plano original, e Uhum. seres negativados querendo dominar. Vendo tudo isso, a confederação, os grandes mestres se perguntaram o que que a gente vai fazer. E eu te pergunto, o que que poderiam ter feito com isso, né? Tentem Até pensar, o porque, que que você né? faria? Você olharia para esse planeta aqui, Gabi, o que que você faria olhando para esse planeta, querendo ajudar ele, vendo todo mundo se corromper aqui embaixo e guerra e negatividade, o que que você pensaria? Então, eu até ia fazer um comentário interessante, só voltando num ponto atrás, né? Que, poxa, até o Jung fala do inconsciente coletivo, né? Então, veja Exato. bem, e ele traz esse conceito do inconsciente coletivo agora, né, há poucos anos atrás, né, o Jung já existiu faz tempo, né, mas assim, ele fala sobre, o Freud falava isso, o Jung falava isso sobre essa coisa do inconsciente coletivo. Hoje em dia, pela física quântica, a gente fala sobre o campo unificado. Por que eu estou falando isso? Porque você imagina, você está contando que esses seres negativados, eles foram implantando, né, esses padrões, essas crenças. Então, se a gente vive nessa vibração, somos todos conectados, somos átomos e energias nesse campo unificado, nesse inconsciente coletivo. Então, se o pequeno grupo acredita não vai dar certo e fica vibrando nesse campo, o negócio vai crescendo. Então, eu só estou reforçando o que você está dizendo, né, que esse entendimento da Matrix que você falou é muito interessante, porque se somos o nosso pensamento, né? Se a gente acredita que nós somos o nosso pensamento e o nosso Exato. pensamento fica vibrando nessas crenças, o campo inteiro planetário acaba vibrando. Então, eu só queria trazer que eu acho interessante esse olhar, que daí a gente tem autorresponsabilidade de sair dessa nossa matrix. Então, um vai saindo, o outro vai saindo, o outro vai saindo, isso, né, amplia o nível de consciência. Então, eu acho muito legal. Eu adorei, gente, esse conceito que o Ale trouxe, porque Isso que daí. ela. Não, porque a gente traz a responsabilidade para a gente. Porque é muito fácil falar, ah, a Matrix está lá fora, tô preso. Quando você está falando de Exato. você, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante. E aí, respondendo a sua pergunta, se eu fosse um ser ascensionado, estelar, que olhasse para esse rolê aqui e falasse, ai, gente, esse povo tá caindo do caminhão, tá Uhum. todo mundo achando que o problema tá lá fora. Na verdade, é o cabeção deles. Então, vamos jogar pessoas mais evoluídas, ou vamos jogar uma energia aí com o povo, Exato. ô, fulano, vai lá ajudar, porque o negócio tá zoado. Eu mandaria uma galera, uma tropa para É ajudar. exatamente isso. Porque não Exatamente adianta isso que mandar a aconteceu. sua energia de lá de cima. Como que você vai mandar? E a gente vai mandar um reiki estelar lá de cima na quinta. Tem que ter pessoas ancorando, né? Tem que ter seres ancorando, no meu Exato. Exato. entendimento. Perfeito. Foi isso que aconteceu. Eu vou voltar 2 degraus para falar ainda da Matrix. Por que que ela é tão poderosa? Porque ela é personalizada para cada um. Cada um vive no seu sistema de crença. Nossa, Então, a minha prisão é diferente da tua prisão, total. entendeu? Mas Nossa, elas vêm do mesmo lugar. Então, por isso que ela é muito poderosa. Porque se fosse só uma tava fácil. prisão, mais fácil, mas ela é muito personalizada, porque ela pega ali as tuas vivências passadas, os teus traumas, as tuas mágoas, e aquilo que você tem medo de olhar, as tuas sombras, e faz de uma prisão e você fica lá dentro com medo, sem querer sair. Porque se você sair, você pode dar de cara com o bicho-papão das tuas sombras, né? E não querer observar aquilo. Então, esse processo de Matrix é muito poderoso. E a gente precisa começar a se libertar. Por onde? Por que que é autoconhecimento? Porque Uhum, ela é personalizada para você, entendeu? Por que perfeito que é autocura? Porque é personalizada para você. A para você. Matrix ela é personalizada para você. Por isso que você tem que se curar, se olhar, meditar. Porque senão, se fosse algo geral, era só esperar o Neo botar fogo lá na Matrix e acabar com tudo. E é isso que acontece com as pessoas. Elas esperam alguém destruir a Matrix. Para Total. quê? Para que ela possa se libertar, em vez dela trabalhar, entendeu?
Mas não tem Perfeito. como. Quando ele fizer aquilo, ele vai fazer por ele. Quando Uhum. alguém se liberta da Matrix, ele se liberta para ele. Ele não pode libertar o outro, porque é o outro que pegou a chave e escondeu em algum lugar, entendeu? Porque tá feito para o outro lá ali. Então, Gabi, acho que Muito com isso bom as pessoas isso, começam viu? a trabalhar mais a autorresponsabilidade, né? E entender que não tem outro. O pessoal fala, ah, não, mas eu tô esperando aqui o Arcanjo Miguel descer com a sua espada flamejante e acabar com a Matrix. Cara, não tem como. Porque é você, tá em você, entendeu? Não tem, não é um sistema. É porque o pessoal pegou aquele filme Matrix e leva tudo ao pé da letra. E não entende a simbologia da caverna, de Platão que existe ali e tudo, né? A filosofia que tem por trás. Então é isso. Entenda, a Matrix é poderosa porque ela é Não, é personalizada. muito. Isso, gente, já estou dando um aviso que a gente vai ter que fazer um outro. Vai ter que fazer um Sobre outro Matrix. só para falar disso, porque isso dá até vontade de falar, não vamos mais falar sobre semente estelar, a gente só vai falar sobre isso. Não, brincadeira, porque a gente falou que ia falar sobre isso. Mas isso é seríssimo, porque essa conceituação que você trouxe sobre o que é Matrix, e a gente, né, essa aspas, simulação, porque daí, gente, só complementando, o Ale, você está falando uma coisa muito séria, porque o tal do despertar, que também essa palavra já foi bem vulgarizada, na verdade é isso, você entender seus sistemas de crenças, você entender seus padrões, você entender esse eu sou, e aí esse eu sou até bate, né, nesse eu sou de, o que que eu sou? Eu sou um ser que reencarnei? Eu sou um ser que eu tô aqui para quê? Eu sou um ser descendente das estrelas, que é o que você vai falar? Esse eu sou é muito importante. Porque daí, quando você entende a sua natureza, você é capaz de expandir, o despertar é, na verdade, de opa, eu tenho uma autorresponsabilidade de estar comigo. E aí, uma vez que eu faço, o outro faz, de novo, a gente está falando desse campo que vai se abrindo, né? Então, conta, Ale, essa coisa da semente estelar porque é Bom, importante, não adianta a gente achar a gente saber o que é semente estelar se a gente entender em que lugar que a gente está aqui nessa 3D. Perfeito esse assunto que você trouxe, viu? não é? A gente vai fazer outra só de Matrix. Vai ser Só. legal. Só de Matrix, porque é um assunto muito, muito vasto e que traz Maravilhoso. alta responsabilidade. É porque o pessoal acaba só externalizando, né? Ah, a Uhum. Matrix é uma consciência, a Matrix é uma entidade, Simulação. É, é uma simulação. E de fato é uma simulação, porque você vive os teus pensamentos. total. Então, volta de novo para cá, mas a pessoa externaliza, achando que é uma simulação externa dentro de um Total. computador quântico que está lá rodando e a pessoa está dentro daquele negócio e não entende que ela vive aqui, os pensamentos dela e as crenças acabam que moldando de fato a simulação que ela está vivendo. Muito É bom, isso. gente. Bora lá. Então, gente, o que que acontece, né? O processo. Foi o que a Gabi falou. Se você está vendo o problema em algum local, você vai pegar pessoas experientes para poder ir lá naquele local e resolver aquele problema. E foi isso que Uhum. aconteceu com as sementes estelares. Os comandantes começaram a visitar planetas para escolher ou para chamar os que são mais evoluídos ou que estavam passando por um processo que poderiam ajudar aqui na Terra. Foram em Arcturus, chegaram lá e falaram, Arcturianos, é o seguinte, a Terra está passando por um processo muito complicado, muito delicado. Quem de vocês se voluntaria para poder ir lá e ajudar e trazer consciência para eles? Por quê? Porque eles já alcançaram o nível. Então, se eles descessem encarnando como humanos, viriam humanos diferenciados, com uma Entendi. luz, com novas ideias, entendeu? Com uma Uhum. nova organização de sociedade. Aí os arcturianos falaram, levantaram a cabeça e falaram, Presente. eu vou, né? Aí depois pegaram os arcturianos, colocaram na nave e foram até os felinos. Chegou nos felinos e falou, ó, felinos, seguinte, a Terra, complicada. Quem quer ir lá ajudar? Tô De fora. novo, bora, eu tô lá. E foram fazendo isso em vários planetas, recolhendo aquelas pessoas que poderiam vir para cá ajudar. Com Uhum. isso, naquela nave lá em cima, começaram a enviar as consciências para corpos humanos. Ah, Começaram a mandar a essênciazinha, a sementezinha de consciência para dentro de um corpo humano, como se fosse para
florescer, como se aquilo fosse a terra e aquela consciência vem para poder florescer. Porque que é uma semente? Uma semente guarda muita informação, muita tecnologia, para que ela possa crescer, se expandir e dar frutos. Uma semente Uhum, estelar está aqui para dar frutos. O que uhum, um pé de manga faz? Ele dá frutos para outras pessoas se alimentarem com aquela energia dela. E a mesma uhum, coisa que a gente está fazendo hoje aqui, como se a gente uhum, fossem plantas, que a gente está doando nossos frutos para as pessoas consumirem deles. Isso é alimentar, é alimentar a alma. Então, o uhum. objetivo de uma semente estelar é esse, é florescer, se desenvolver e dar frutos, para que outros possam comer desses frutos, entendeu? Eu tenho uma pergunta, Então, Lê. Só uma dúvida aqui, porque assim, quando uma pessoa reencarna, a gente nem, eu nem quero entrar nesse assunto não, mas então ela vivenciou algo e aí a consciência dela, o espírito dela, a alma dela fala, bom, eu tenho que resolver certas coisas, eu volto de uma maneira bem simples, eu tô falando, né? Bem rasa. Aí quando você fala dessa semente que vem para um corpo, uma dúvida básica mesmo. Essa semente que veio para um corpo é um corpo que já está. Então, vou dar um exemplo bem banal, tá? Tô grávida, tenho um bebê. Aí, esse uhum, bebezinho que tem uma alma, que tem um espírito, essa consciência vem, se acopla, ou essa consciência é o espírito do bebê, só para entender. Eu, tipo assim, eu tô aqui, oi, hoje eu tô aqui, de repente vem uma consciência maior. Como é que é essa fertilização aí estelar? Como que é isso? uhum. Só para entender um pouco a diferença. Muito parecido com o processo de encarnação. Tá, Quando as pessoas estão numa colônia, por exemplo, que encarnam tá, corpos humanos. aham. Então acabam que fazendo o mesmo processo de Ah, tá bom. encarnação, Tá, entendeu? tá. Então, Então então a escolheu. gente Ah, já eu escolhi o é, Alê. Que você é uma semente estelar, olha. Então eu escolhi o Alê. Então está lá na barriga da mãe quando fecundou, essa consciência veio. exato, Tá, exatamente, entendi. Então beleza. entendeu? É Ok. nesse momento que acontece Tá, essa essa fertilização mesmo da semente estelar, entendi. entendeu? Ok. Aham. Então a gente já entendeu o que que é uma semente estelar, né? Semente estelar Sim. são seres que vieram de outras orbes para Uhum. cá, para a Terra, para poder ajudar. O que Perfeito. acontece? A gente tem esse véu do esquecimento, né, que faz com que a gente esqueça. Planetas de 3D acabam que tendo isso. E o que que aconteceu? Algumas sementes estelares passaram uma vida conectado, duas vidas conectados, mas começou a se ver muito como humano, nos Uhum. padrões humanos, a se Se preocupar demais com identifica. algumas coisas e Uhum. começou a se transformar em humano. Acabou que esquecendo quem era e a sua missão e Uhum. o seu objetivo aqui. O que tinha no coração da pessoa era só uma ideia do eu tenho alguma coisa para fazer aqui na Terra. Eu tenho alguma coisa para fazer aqui. Sabe aquela sensação que você tem algo para fazer? Você Uhum. não sabe o que é, mas você tem algo para fazer. Aí você olha ali para as estrelas e fica vendo e fala: aquele lugar é reconfortante. Você passa Uhum. a noite ali olhando lá para cima, sentindo uma conexão. Então, tudo isso são alguns sinais que mostram que você é uma semente estelar. Eu vou falar já dos sinais aqui. Eu tenho Uhum. catalogado 12 sinais que nos ajudam a compreender esse processo da semente estelar, né? Acho que já posso falar dos sinais, né? Pode, deve, super deve. Perfeito. Não, por Então, favor, porque eu acho que o povo tá assim, tá, mas e como, será que eu sou? Eu olho para estrela e falo, graças ai, a que Deus. saudade de casa, gente, eu não tô entendendo o que eu tô, porque é isso, tem muita gente, eu acho que esses tópicos que você vai falar agora é super importante, porque eu já ouvi muita gente falando, assim, gente, eu sinto que tem alguma coisa que eu tenho que fazer, por que que as coisas não vão para frente, qual a minha missão, qual é o meu propósito, e fica numa espiral até. Então, bora. Exatamente. O primeiro sinal, ele é um sentimento de diferença, de não pertencimento. A pessoa ela não se sente completa aqui na Terra, como se tivesse sempre um vazio, faltando alguma coisa. Uhum. E essa semente estelar que sente isso, ela acaba que buscando novos empregos,
ou acha que vai completar esse vazio com uma casa, com um namorado, com uma namorada, com um carro, acaba que buscando diversas formas de preencher esse vazio, Mas né? Mas só que esquece que esse vazio, na verdade, é uma saudade de alguma coisa lá em cima. Então, o que uhum, preenche o vazio de uma semente estelar é algo universal, cósmico. Então, uhum, somente voltando, né, para sentir novamente essa completude. uhum, E um dos sinais também que está incluído nesse primeiro é a questão de sair na rua, ouvir as pessoas conversarem e não se sentir conectado com os assuntos, sabe? Tipo, questões triviais da vida. Parece que não faz muito sentido. entra por um Parece ouvido que e não sai pelo outro, conecta. né? Exatamente. E algumas até tentam, sabe? Eu até já fiz isso também. De participar de alguns grupos só para sentir pertencente ou para estar ali de alguma forma. E a gente vai percebendo que não faz mais sentido, entendeu? Uhum, Não faz mais sentido estar naquele lugar. O segundo sinal é uma forte atração pelo espaço, como a gente já falou, pelas estrelas. Quem que nunca passou mais de 5 minutos olhando lá para cima, sabendo que veio de lá? Às vezes você nem sabendo que veio de lá, né? Acho que já é um passo a mais saber que veio de lá, mas pelo menos um sentimento de conexão. Você olha aqui para baixo, para o seu redor, você não sente essa conexão, mas você olha lá para cima, para o universo e sente essa conexão. E é engraçado porque é só um fundo preto com uns brilhantes ali, que e nem parece que existem faz mais, tanta né? conexão. Não, né? Né? Porque não Né? sei se vocês, né, assim, acho que todo mundo sabe, né, que quando a gente olha, aquela estrela já nem tá mais lá, muitas já nem estão mais, né? Então, assim, Exatamente. você acessa algo que você nem sabe, mas você sabe que tá lá em algum lugar. É muito doido isso mesmo. Exato. Muito louco isso. O terceiro sinal é a conexão com os mistérios do universo, né? Hum? Lembra na escola? Me responde se você era assim. Você queria estudar, você estudava ali questões biologia, matemática, mas você ia atrás da astrologia, tentar ver ali sobre essas questões espirituais, essas curiosidades e tal. É, ou então, no meio da aula de ciência, você levanta a mão, aí você questiona uma coisa que todo mundo olha e fala assim, Chiu, Gabriela. Exato. Aí É o exatamente isso. professor de história vai falar das pirâmides, você fala: "Ah, não, isso foi feito pelo ET. Desculpa, escravo não vai rolar. Fica quieto". É exatamente. Você acaba aqui Aham, questionando tudo, né? Você acaba total. aqui questionando. Não tem. Algumas coisas não fazem sentido. E você acaba se sentindo diferente da sua família. Porque Aham, enquanto eles estão vendo alguma coisa, você está querendo ver outra coisa, entendeu? uhum, E o quarto sinal é a sensibilidade ao ambiente. Como as sementes estelares vieram de dimensões superiores, elas acabam que uhum. tendo um campo de informação muito maior. Então elas sentem mais, é mais apurado. E por isso que algumas pessoas que chegam em algum lugar começam a bocejar, começam a ficar cansado, ou começam a ficar irritado, porque dependendo da energia daquele lugar, ela vai transformando todo o campo dela. Isso é de uma semente desequilibrada, viu, gente? Que tem um bocado por aí. Então acaba que reagindo de acordo com a energia daquele ambiente. Por quê? Porque ela tem uma abertura maior para sentir aquele campo, entendeu? Ale, você falou uma coisa muito importante que eu preciso, nessa troca, nesse bate-papo que a gente está falando, você falou uma coisa seríssima agora, que eu nem é uma outra conversa essa, né, mas você falou assim, ó, porque isso é um sintoma de uma semente desequilibrada. Então, só uma pausa nisso que você está dizendo, porque assim, quando o Ale, a gente fala assim, semente estelar, ai, será que eu sou uma semente estelar? Nossa, desses 3, 4 passos eu estou me identificando. Ok, isso não significa que você é um ser iluminado, que você é um ser que está super uau, sou da quinta dimensão, eu estou aqui. Não.
Às vezes é bem ao contrário, exatamente porque você caiu no véu do esquecimento, exatamente porque você tem essa sintonia em quinta dimensão. Se você não se trabalha e não se reconhece, você começa a inclusive fazer o processo ao contrário, né. Isso é um outro É, papo, mas aqui é importante, porque quando a gente fala semente estelar, às vezes as pessoas caem no ego e falam: "Nossa, eu sou especial, eu sou ótimo". tudo bem eu sentir acessibilidade extrema ao ambiente, Ficou tá tudo quieto. bem, entendeu? É exatamente isso, Gabi. As pessoas acabam que utilizando esse termo para justificar algumas faltas que ela tem com ela mesma, Uhum, entendeu? Porque tá. não é normal você estar desequilibrado com o ambiente. Uhum. Não pode, Não, entendeu? Você não pode fazer isso. tá. É, a gente tá em O qual sinal? agora já para o quinto, o qui é que o negócio, gente, aqui, A ó, gente vai só para deixar claro, não é só uma entrevista, é um papo, né. Então a dar gente um papo. se começa, cara, a gente fica 5 horas conversando aqui, é uma série, a gente podia ficar 5 horas gravando e fazer uma série com muitas coisas, mas a gente está no quinto passo, vamos lá. O quinto já é referente a questões de sensibilidade pessoal ali com outras pessoas. O quarto é sobre ambientes. O Tá. quinto fala, então, quando você está conversando com alguém e você fala algo que a pessoa ia falar, o que ela estava pensando. Ou você Entendi. está em um local, um shopping, por exemplo, e pensa naquela sua amiga e do nada ela aparece. O que que isso quer dizer? É que você sentiu a energia ali daquele campo. Você entrou no Uhum, shopping, pelo mesmo lugar que a sua amiga entrou há uma hora atrás, você sente, né? Você tem apurado ali você para sentir. Então você sabe que ela está ali. E aquela uhum, energia fez ter o pensamento, o insight dela. Então, esse é um outro sinal também. Quando você pensa em uma pessoa, ela te liga. Quando você troca a telepatia com outra pessoa, só de olhar para a pessoa, ou você sabe que a outra pessoa está pensando só pelo rosto dela. Esse é o quinto sinal já voltado para questões de relacionamento interpessoal, entendeu? O quarto é tá. sobre ambientes. Tá, e o quinto é sobre as pessoas. Exatamente. Tá. O sexto sinal é a capacidade de absorver a energia de pessoas e ambientes. Aquele famoso médio esponja, que para mim Ah, também é um nível de desequilíbrio muito grande, porque você precisa pegar a energia do outro, tá tudo bem, mas traz para você, transmuta e joga para a terra, se você estiver bem aterrado, né? Você não vai ficar com aquilo com você. É só uma passagem, só um canal que vai acontecer. uhum, Mas, se a mente está desequilibrada, acaba que pegando, retendo e ficando mal. entendi. E acha o máximo porque fala que é médio esponja. Mas, na verdade, é só um nível de desequilíbrio, porque você pode aprender a pegar aquela energia, transmutar ela e dar um fim para aquilo. Você não precisa ficar mal, ruim, e até mesmo tirar essa crença que para você ser um ser espiritual, você precisa ficar sofrendo e Exato. recebendo energia. Ah, que estou recebendo ataque toda hora. Não, tira isso da sua cabeça, entendeu? Por E o favor. e Ale, até eu quero até, de repente, esclarecer uma coisa aqui importante, porque você falou uma coisa da questão da mediunidade, né. Porque, assim, esses 5 passos que você 5, 6 passos que você está dizendo, algum deles, se assimilam muito com pessoas que têm realmente uma mediunidade desenvolvida. Então, o que você está comentando aqui é que, de repente, mais para frente você pode falar um pouquinho disso, existe uma grande diferença entre você ser um ser que reencarnou e que tem uma sensibilidade, que tem uma mediunidade, que sim sente o campo, que sim sente as pessoas, né, o passo 3, 4, 5 que você está dizendo. Então uma coisa é você ser um ser que reencarnou, né, das colônias, etcétera, que tem uma mediunidade e sente isso. Uma outra coisa é a semente estelar, porque em alguns lugares, a às vezes as pessoas podem confundir isso um pouco, não Uhum, pode? Sem uhum. querer? Exatamente. Tá. Mas a grande diferença de uma semente estelar é que ela sente um dever, Um um dever. propósito, Tá, entendeu? entendi. Tá, Tem um propósito ali, ela quer fazer algo. entendi. Tá? Imagina. Isso é 3D, gente. O sétimo sinal é empatia, né? Porque todos esses sinais, ele vem ali com um senso de responsabilidade. Por que que ela suga a energia do outro e fica com ela? Porque ela acha que deve ficar.
Uhum. Tudo vem Hum. com uma responsabilidade. A semente estelar, ela tem muito essa noção da responsabilidade, do fazer Uhum. algo. Uhum. Ok? O sétimo é a empatia, né? A Uhum. pessoa assiste o noticiário, ela acaba que ficando profundamente afetada com aquilo. Ela vê alguma notícia e fica totalmente afetada com aquilo. É uma vontade de ajudar, de fazer diferente. E não é tipo assistir o noticiário e ficar mal, mas assistir o noticiário e falar, olhar as passagens daquele lugar para ir para lá o quanto antes para poder ajudar, entendeu? Não que ela vá, mas Uhum. o impulso de ir é muito grande. Se alguém falar bora, ela fala vamos, entendeu? Entendi. Então, a empatia é nesse nível. Não é somente sentir, mas é querer ir lá ajudar de uma forma presencial. O oitavo sinal, que aí surge da semente estelar, é aquela sabedoria interior, ou que eu chamo conhecimento inato, porque ela já teve experiências em vários locais diferentes do Uhum. universo. Uhum. Então, o que que acontece? Quando ela começa a ler sobre os arcturianos, por exemplo, aqui, você que é um arcturiano, ela começa a receber pacote de informações mental, tipo, nossa, eu já sabia sobre isso. Parece que eu já conhecia eles, entende? A pessoa Uhum. começa a pegar alguns assuntos e começa a ver uns insights como ela, se ela já soubesse daquilo que a gente está falando. Ah, sobre dimensões, sobre as naves, sobre os comandos. A gente vai falando e ela fala, nossa, eu já conheço isso, entendeu? Isso já vai Vai despertando nela. ativando, Vai né? fazer é, vai fazer um curso e fala, meu Deus, eu já sabia de tudo isso. Já sabia. Se reconhece, né? Se É, reconhece porque naquilo, né? já tem Interessante. informação ali, Só entendeu? tá, só tá relembrando, né? Remembering, né? Você só tá lembrando daquilo. Você fala, ah, é mesmo. É como dá uma sensação de déjà vu, né? Nossa, já passei por Ah, isso. Nossa, já vivi isso, né? Interessante. Quantos de nós já não tivemos esses insights? Nossa, é mesmo. Interessante isso exato. que tá dizendo. E a semente Legal. estelar, ela tem muito com tecnologia estelar, né? Quando ela vai fazer ali um curso estelar sobre esses assuntos, ou só quando ela vai estudar sobre esse assunto, ela acaba Uhum, que tendo ali uma facilidade de aprendizado muito fácil, coisa que um humano ele teria um pouco mais de dificuldade de ter. uhum, uhum, O nono sinal é a intuição, que é uma das coisas mais perigosas para a semente estelar, porque ela aprendeu a ser desacreditada. Ela aprendeu a não confiar na sua intuição, porque as pessoas ao seu redor falavam para ela que era besteira. Então, o que que acontece? Ela acaba que desacreditando daquilo que ela tem de maior potencial dentro dela, que é a sua intuição, de receber os seus insights e começa a uhum, falar, não é coisa da minha cabeça, tô ficando louca, é besteira, mas tá ali recebendo a todo momento as informações, entendeu? Então, a uhum. semente dela ela é totalmente intuitiva, muito intuitiva. E a gente aprendeu a não se ouvir, né? A gente Uhum, aprendeu a não exato, se ouvir. É muito doido. E isso, gente, é desde criança. exato, Ah, porque desde as criança. crianças. Ah, porque é você TDAH, porque você tem um espectro autismo. Porque você é bipolar, né? Porque tem muito isso, né? Você é isso, você é aquilo, você tem que aprender aqui, né? Então, assim, é como se você fosse ensinado a se desconectar, você se desconecta, e quando uma intuição vem, quando vem um insight, você beira numa. Ah, eu sou esquizofrênico, eu sou estranho. Você é Exato. diferente, né? E é duro mesmo, porque isso não é uma coisa sua, gente. Às vezes você tem que investigar isso dentro de você, porque às vezes a questão da sua intuição é mais forte. A gente, assim, né, não é simples a gente entender o que que é intuição e o quanto que é uma informação que está chegando a mais desconectada. Mas eu não sei, Ale, você não sente que quando vem uma intuição, ela bate no corpo? Ela bate muito aqui para mim. No Ela bate coração. muito aqui. Para mim, eu acho isso. Quando vem no corpo, você sente genuinamente no corpo, a intuição está funcionando. Quando fica aquela coisa mental louca, não é? O que que você acha disso? Porque não é fácil saber quando a gente está na intuição. O que que você acha sobre isso? Você falar muita verdade para você,
teve um momento que eu desencanei disso. Toda Desencana. informação que chega para mim é válida, porque Tá, não vai ter mais validade se foi um mentor ou se foi eu. é verdade, você tem razão. Tá tudo bem, entendeu? Se foi porque o pessoal para de se desacreditar de si, começa a desacreditar de si. E Tá, acaba que colocando somente como se tivesse mais autoridade, se a coisa fosse canalizada em vez de criada por si. E uhum, alguns até que têm muita bagagem, mas acabam que falando, não, eu canalizei isso aqui, não sei da onde. Por quê? Porque se falar que foi dele mesmo, que ele que fez e tal, as pessoas talvez não acreditem, né? Então perfeito. acaba que utilizando muito esse termo de canalização. Então, na minha concepção, se foi algo lá de cima, do mentor do arcturiano, Não se foi algo importa. meu, se serviu para o meu bem, está me guiando ali para um caminho correto, porque eu acredito que, cara, eu estou me trabalhando, faço ali minhas meditações, me conecto, que eu não poderia me aconselhar, só aconselho tanta gente, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Legal isso. Traz Então, de novo a responsabilidade para você. Então, o que você está dizendo é que uma das características do oitavo passo da semente estelar é você ter essa facilidade dessa intuição, essa facilidade dessa captação. Não é, importa da onde, contanto que ela esteja vibrando numa coerência amorosa, né? exatamente, Tá, exatamente, beleza? Ok, exatamente. tá. Aquelas intuições para te dar medo e receio e tudo mais, já Isso. saiba É que isso. Isso que eu queria que você explicasse. Então, isso que ele está falando, hein, gente? Quando ele fala da intuição, independente do que seja, e aí pega a parte da empatia antes, contanto que esse sentimento, essa sensação, não importa, venha num lugar de coerência, empatia e amor, tá ok, né, Ale? É nesse exato, lugar, né? exato, Tá, exato. Aí nesse caso não importa quem mandou, se foi da sua cabeça, se não, só vai, tá. Só vai. acredite, Só vai, gente. entendeu? Só vai. Só vai. Eu, nos meus ensinos, né, no que eu falo, você sempre vai perceber isso levando muito para autorresponsabilidade, porque é o que eu acredito que eu passei também, Uhum. entendeu? Sim, Então, total. uma das minhas missões é trazer essa autorresponsabilidade e uma leveza também nesse quesito da espiritualidade. Trazer de Tá. forma lúdica, leve, tranquila, onde todo mundo possa ver como ela pode passar também pelo processo. Não fazer algo como para poucos ou para pessoas Hum. especiais. Não, todo mundo pode passar por isso. Acessível, né, porque é para ser Acessível. acessível, né, é para todo mundo, não tem melhor e pior, tá, ela já existe no campo. Muito bom. Exato. E o décimo sinal é estar sempre Nono, em busca de significado para nono. eu acho que é o nono, não é não? Eu acho que é o Não, acho que 9. vai. A gente já tá no O 9. nono é a intuição. A O intuição. décimo, o décimo é sempre estar em busca de significado para tudo. O que que é isso? É Tá. você estar em um trabalho e você só fica lá se tiver um significado, um porquê. Você não fica por ficar, entendeu? Não é Hum, somente por ficar. Ou você está em um tá. relacionamento e você não está ali somente por uma carência. Não, você Uhum, quer entender o porquê que você está ali. Como é que aquilo ali pode te ajudar, pode te levar, entendeu? Então, as sementes estelares, elas acabam que buscando significado em tudo que elas vão fazer na vida, aham, buscando os porquês, ok? uhum. Sim, Então, perfeito. é isso que acontece. E o décimo primeiro é a capacidade de curar e servir. É como se ela estivesse sempre disponível para Uhum, curar e servir, entendeu? perfeito. Mesmo que ela não consiga expressar isso por medo ou vergonha, ela acaba que sempre de alguma forma querendo servir, Sim, entendeu? Ela perfeito. acaba que Tem uma é é, genuíno, né, é uma coisa é genuína da genuíno. pessoa, não é uma coisa forçada, é uma coisa genuína, é maior do que ela, né, tá à Exato. disposição, interessante isso. E aqui que muitas pessoas se confundem em sementes estelares, porque quando elas sentem isso, elas acham que devem trabalhar na área da saúde ou ser terapeuta, e esquecem que tem como ela fazer isso sendo trabalhando em qualquer lugar que ela estiver, Uhum, entendeu? Porque não é sobre a ferramenta ali, é sobre, de fato, o amor que ela vai colocar em cima daquilo ali.
não é sobre onde ela está ou como ela está fazendo ali. É o resultado que vai gerar. A gente Uhum. trazendo o contador de novo, pode ser ali no seu escritório, com aquele estagiário que você está aconselhando ele para a vida, para ser uma pessoa melhor, ou com aquele Total. outro que está ali passando por um problema difícil, né? Então você acaba que ajudando as pessoas ao seu redor. Isso é muito importante. E entender também que você sempre vai ser levado onde você pode levar transformação, Perfeito. onde você pode transformar as pessoas. Eu lembro que eu passei por um trabalho e quando eu cheguei lá, eu era analista sênior de controladoria. Foi um dos cargos mais altos que eu já consegui. Para você ver como era esforçado ali na 3D para conseguir as coisas. E trabalhei dentro de uma. Era uma holding, mas eu trabalhava em conjunto com a funerária, né? A maior funerária aqui Nossa do Piauí. senhora. Tive que ir algumas vezes fazer auditoria lá onde eles fazem os processos de tanato e tudo mais. Saía de lá destruído, assim. Era muito, muito pesado o Você é ambiente. com Era sal muito, grosso, muito. né? Jogando sal grosso, fechando o Exato. vidro. Exato, e depois de passar por lá, eu já avisei aqui em casa que eu não, quando eu desencarnar, eu não quero o meu corpo nesse lugar, nesses lugares que eles fazem preparação. Me pega do jeito que eu tô, já faz o que precisa ser feito, já crema, já faz o que precisa ser feito. Não me leva. Porque é muito, muito complicado, assim, energeticamente, sabe? Ai, não. Mas quando eu entrei naquele lugar, eu conheci uma amiga muito querida, que até hoje a gente tem contato, Conceição. E o marido dela tinha acabado de descobrir um câncer. Ai, E assim, foi muito difícil para ela. E como eu já estava fazendo algumas meditações, algumas coisas, a gente passava o horário de almoço todo eu colocando ela em meditação e fazendo as coisas. E ela ia se acalmando um pouco mais, né? E, na verdade, eu me coloquei no começo, quando ele teve, e depois de um ano ele desencarnou, e eu passei mais 2 meses lá e saí do trabalho. Sabe, parece que foi ali para juntar os dois naquele momento de descoberta e morte dele, que foi muito rápido, muito agressivo, para que nossa. ela pudesse voltar, sabe? Isso eu achei muito Impressionante, interessante. muito interessante. E acontece mesmo, né? É interessante isso, viu, gente? Porque, independente de ser semente estelar ou não, né? Às vezes você, né, tem uma questão mediúnica, enfim, existem essas questões, né, Ale, que às vezes a gente é colocado numa situação que você não sabe por que você está ali, mas na hora que ela se resolve, você fala, ah. É como se encaixasse um quebra-cabeça. Muitas situações, eu percebo na vida que às vezes a gente vai passando por coisas, gente, que no começo a gente não entende por que está acontecendo. Se a gente confia no processo e deixa o fluxo e vai vivendo, né, mas vai vivendo nessa coerência, no fim, a gente tem grandes surpresas como essa que você teve, por exemplo, né? Interessante essa Exato. história. E aceitar o fluxo como ele é, né? Aceitar onde eles Aham. colocam a gente, sem ficar com Sim, aquela resistência toda. sim. Para finalizar, o 12º sinal é a aceitação pela unidade. Como a maioria das sementes estelares vieram de mundos de quinta dimensão, onde o coletivo era muito mais importante que o individualismo, são pessoas que lutam por isso, pelo coletivo, que observam e querem observar a sociedade como uno e não como Uhum. coisas separadas, né? Então tem essa força de vontade de fazer com que natureza, sociedade, pessoas ali acabem que, de fato, cada uma ali possa se unir, não ver as coisas separadas, ver tudo Uhum. como uno. Então esse é o último sinal de uma semente estelar. Eu acho que as pessoas se identificarem três, Não, quatro, cinco total. aqui. Muita gente, provavelmente. E aí também, gente, eu quero, aí Ale, me corrija, por favor, se eu estiver errada, tá? Mas assim, se você, por acaso, "Ai, não me identifiquei, não sou uma semente estelar, pronto, acabou meu mundo", para. Porque na verdade não é sobre isso. O tema, né, o tema a gente trouxe de sementes estelares, porque eu conheço muita gente e não é fácil, tá? Não é fácil, porque quando você está neste lugar de que eu gostei muito, vou dar um parênteses, porque no post que o Ale, colocou sobre sementes estelares, fala uma coisa tão bonitinha,
É como se a gente fosse fazer um intercâmbio de trabalho, né. O Exato. Exatamente. meu filho ficou 6 meses no Canadá, ele foi fazer um intercâmbio, eu falei: "Ai, meu Deus, vai". Ele foi, vivenciou aquilo e ele voltou, né. E eu acho interessante isso, porque quando você vai fazer uma viagem, né, estelar, vamos dizer assim: "Nossa, me coloquei a serviço", bicho, você deixou para trás uma família, você deixou para trás um legado, você deixou para trás algo e veio para cá a serviço de si mesmo. Para além de tudo, não só para poder estar aqui, ajudando nessa evolução, é um desprendimento muito grande. Então, muitas pessoas que são sementes estelares ou qualquer outro nome que seja, têm uma dor muito grande. Então, essa conversa que a gente está tendo é num lugar de apaziguar o coração e trazer para essa sensação de pertencimento, porque é muito duro quando você fala: "Nossa, eu fui para Londres e eu fui para Londres e me conectei com Londres. Ah, que legal. Ah, eu fui para não sei o quê. Cara, eu não me sinto pertencente em lugar nenhum, não me sinto pertencente ao planeta Terra". Espera aí que a 3D me chamou aqui, a bateria do computador, pronto. Então, a gente, eu só estou trazendo isso, né, Ale, porque para as pessoas não levarem a conversa para um lugar de: "Ah, eu não sou especial, só é especial quem é uma semente estelar", não é nesse lugar, hein, gente, né. Eu acho importante você falar só um pouquinho disso antes da gente finalizar, porque, senão a gente entra num lugar de ego. Aqui o Ale não está falando sobre: "Eu sou uma semente estelar, você é uma semente estelar, você é melhor ou pior que alguém", hein, não tem nada a ver com isso, né, Ale. É porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, todos nós somos seres universais. É verdade? Então, Exato. você, como humano que está aqui ouvindo a gente, daqui a algumas vidas você vai querer ir para um outro planeta, você vai ser uma semente estelar lá, entendeu? Uhum. Então, tecnicamente, todo mundo é uma semente Todo estelar. mundo é. Uhum. Exato. E qual é o grande objetivo, na verdade, de tudo isso, você sendo ou não sendo? É ser melhor. Pelo menos ser o melhor humano que você conseguir ser. Já vai estar fazendo muita coisa aqui, entendeu? Muita coisa. É bonito isso que ele falou, gente, porque é isso, se a gente está num lugar de evolução, né, então um dia a sua porque isso aqui é uma pele, uma carne, só um templo para você estar habitando aqui. Então, se de repente, em algum momento, quando você desencarnar, o teu espírito, a sua alma, a sua frequência energética pode vir a ser uma semente estelar de um outro lugar. Então, o nosso papel aqui nessa vida é trabalhar com a autoconsciência, o autoconhecimento e a evolução, né, porque se estamos todos conectados, o que eu faço afeta você, né, então Exatamente, é uma questão muito séria e muito importante essa que você está trazendo, muito interessante isso, viu. exatamente. E se eu pudesse deixar uma Ah, mensagem aqui para eles, é isso, gente. Independentemente, você é você. E só isso, nesse momento, já basta. já O que você basta. pode fazer sendo você agora? Como é que você pode reagir ao mundo sendo você nesse momento? Entendeu? Só tenta fazer dessa tua melhor encarnação. E como é que você vai fazer isso? Melhorando, se observando, entrando aí nesse casulo que é o seu coração e deixa ele te falar como é que você Uhum. pode seguir a sua vida, Sair da entendeu? É matrix do só cabeção, né. exatamente. Sai das crenças, começa a pensar, tipo, o que que é um exercício que você pode fazer para saber qual é a sua matrix. O que que me trava de Uhum. ser o melhor? É porque eu tenho Perfeito. muita vergonha. Cara, isso é uma matrix, tá te prendendo para você não se expor. Eu tinha fobia social. Eu Nossa. não sabia para canto nenhum. Era a minha matrix, a fobia social. Uhum. Meus pais, eu não ia em lanchonete nem restaurante na minha adolescência. Tinha medo, receio de estar com muita gente. Minha mãe morria de medo do que eu poderia me tornar. Ela pensou que eu ficava só dentro de casa ali, porque ela tinha muito medo por conta, sabe, dessa fobia. Mas depois fui desenvolvendo, fui saindo dessa matrix. E quando você vai saindo, você vai percebendo que aquele medo que você tinha, na verdade, é a tua maior potencialidade. E hoje eu amo falar, eu amo estar aqui, amo, sabe, estar com as pessoas.
Então você vai percebendo que a Matrix ela pega as tuas potencialidades e acaba te transformando como algo muito negativo e te prende. E quando você destruir ela, você vai perceber que você ama, na verdade, falar. Você ama Pois é, estar aqui. pois é, e eu tenho um processo igual e diferente. Eu sempre fui falante, eu sempre fui extrovertida, eu sempre fui diferente. Eu estudei em colégio Waldorf e vi as coisas de uma forma. Lá vem a louquinha da Gabi, lá vem a diferente. Nossa, como você é diferente. Nossa, como você é fora da casinha, né? Então, eu sempre fui essa pessoa diferente. O que que eu fiz? Fiz isso. O meu Uhum. processo foi ao contrário. Eu fui me fechando até o momento, com meus 48 anos que a gente conversou antes, que eu estou vivendo e vivi uma crise existencial. Eu falei, não, vou criar esse canal porque eu preciso falar Sim. sobre, eu preciso falar, eu preciso me expor assim como você, preciso falar aquilo que eu acredito. Olha como é doido isso. Olha como é louco isso. Então, para a gente amarrar a conversa, gente, sendo semente, não sendo semente, sendo um ser reencarnado, não importa. O que o Ale trouxe aqui foi um entendimento para que as pessoas que sentem essa desconexão se sintam conectados, independente de qualquer coisa. A conversa é sobre a gente precisa voltar a aprender a se conectar. E o caminho é o amor, e o caminho é, né, Ale, a gente sair desses sistemas de crenças. E você aí do outro lado, que se sentiu conectado com qualquer coisa que a gente falou, saiba que o Alê tem uma plataforma de cursos maravilhosos. Você vai dar cursos novos agora, né, Alê? Só Vou conta falar assim também. qual é a novidade para o pessoal, por onde o pessoal pode começar a fazer algum curso com você, pode se desenvolver. Agora é a hora do 0800 marketing, que eu acho que é importante para a gente Pode, finalizar. pode entrar lá no meu Instagram, que é @ale.luzterapias, me mandar um Aham, oi, que a gente vai direcionando com o que pronto. seria melhor para você, Beleza. entendeu? Tem muitas coisas Direciona. legais. Então, eu vou deixar Exato, acho que aqui. pelo próprio perfil, né? Oi, querido, desculpa, perdão. O próprio perfil a pessoa já vai aprender Já bastante vai. também. Tem lá no link da bio, tem muitas postagens interessantes, você tem novidades aí, né? Então, gente, Exato. olha, eu vou deixar aqui no link da descrição todos os contatos do Ale. Entrem lá no Insta dele. E Ale, olha, eu super agradeço. Foi muito gostoso o nosso papo. Eu acho que a gente pode conversar sobre a Matrix. Tem tanta coisa para falar. Você é super Pode. bem-vindo aqui sempre, viu? Gratidão, minha amiga. Gratidão, gente. E até a próxima. Vou voltar em breve. Obrigada. Olha, pessoal, fique sempre por aqui. Sempre temos novidades no Arcana e até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.